Com a volta de Jujutsu Kaisen, voltou junto a minha vontade de falar dessa obra incrível e trazer mais um top 10 aqui pra vocês. Hoje vamos ver aquelas 10 técnicas que são quase imbatíveis por serem extremamente letais e destrutivas. Então, para iniciar bem esse novo ano que está começando, vamos ver as 10 técnicas mais letais de Jujutsu Kaisen. A fala amaldiçoada não é necessariamente uma técnica voltada para matar, mas graças à sua enorme versatilidade, eu posso sim colocá-la aqui na lista. Essa é uma técnica herdada do clã Inumaki e reforça as palavras do usuário com energia amaldiçoada, o que força os ouvintes a agir baseado naquelas palavras. E para utilizar da fala amaldiçoada, o usuário precisa ou possuir as marcas de selo conhecidas como os olhos e as presas de cobra no corpo, ou as utilizar em um objeto amaldiçoado. O Inumaki foi o principal usuário mostrado dentro da obra e tinha um selo gravado em sua boca, o que fez o personagem não conseguir falar normalmente para não amaldiçoar todo ao seu redor. Mas na continuação da série, vimos que é possível ter as marcas em outras partes do corpo, como nas mãos, visto pelo Uzami. Mesmo assim, ele precisa levar as mãos até a boca para realizar o feitiço, o que permite ele falar normalmente quando quer, mas é menos prático do que já ter gravado na boca. Quanto ao objeto amaldiçoado, vimos Yuta usando sua habilidade de cópia com a Rika original para copiar as habilidades do Inumaki, aplicando o selo em um alto-falante criado por ele. Mas enfim, usar a técnica força o ouvinte a agir de acordo com uma ordem. Por exemplo, um usuário de fala amaldiçoada pode mandar seu oponente parar de se mover ou se disparado para longe. Também já vimos o Inumaki destruir uma maldição apenas com sua voz, o que implica que ele poderia fazer a mesma coisa com uma pessoa caso ele queira. O problema é que a força da compulsão depende do nível de habilidade do usuário, pois ordens mais fortes requerem habilidade mais alta e podem causar consequência ao usuário se for menos habilidoso. O Inumaki sofreu danos ao ter que lidar com uma maldição de grau especial e o Uzami está hospitalizado após tentar usar seus poderes no Dabura. Então a técnica fica mais abaixo porque é muito volátil e geralmente uma grande faca de dois gumes. Se ela estivesse em posse de usuários como Gojo ou Sukuna, seria praticamente imparável, mas como não é o caso, fica em décimo. Já o Uzumaki não é qualquer técnica, mas sim a técnica máxima da manipulação de espírito amaldiçoado de Suguru Geto, aperfeiçoada mais tarde pelo Kenjaku. A técnica em sua base é capaz de fazer com que o usuário possa ingerir maldições e após isso pode invocar elas para utilizar como quiser, geralmente como marionetes extremamente poderosas. Geto havia ingerido milhares de maldições antes dos eventos principais da série e criou um verdadeiro exército para lutar ao seu lado, mas seu real poder foi mostrado na luta contra Yuta e Rika, apresentando a todos o Uzumaki. Sua técnica máxima combina os espíritos amaldiçoados que o manipulador de maldição absorveu em um só. O Uzumaki toma a forma de um espírito amaldiçoado girando em um redemoinho que levita atrás do usuário. Ele avança para frente um instante para acertar o alvo e libera um ataque poderoso de energia amaldiçoada super condensada. Isso por si só cria um ataque massivo, onde Rika precisou chegar a seu ápice para deter o ataque do Geto, deixando o vilão à beira da morte. Após isso, Kenjaku tomou seu corpo e utilizou novamente a técnica, mas de uma forma bem mais refinada. Ele podia usar uma versão em miniatura do Uzumaki, uma que cabia na palma da sua mão e podia ser utilizada durante um combate corpo a corpo. Esse Uzumaki se mostrou tão poderoso que destruiu boa parte do torso da Yuki, uma feiticeira de grau especial. Qualquer feiticeiro que entre no caminho deste disparo, sem ter uma técnica de reversão, seria morto no mesmo instante. Com exceção do Gojo, é claro. Mas se eu te falar que existe uma técnica que, caso acerte o alvo, é morte instantânea? Pois é, essa é a Espada do Executor. Ela é a etapa final da expansão de domínio do Hiromi Higuruma, chamada Sentença Mortal. O feiticeiro desperto no jogo do abate se mostrou um dos feiticeiros mais talentosos do seu tempo e infelizmente morreu cedo, mas mostrou que era extremamente poderoso. A sua técnica funciona como um processo jurídico espiritual que se manifesta em etapas dentro de sua expansão de domínio. Tudo começa como um julgamento realizado por um Shikigami chamado juiz, onde o adversário é acusado de um crime. Se o réu for considerado culpado por um crime grave, o juiz dita a sentença de pena de morte, o que permite que o martelo de Higuruma se transforme na Espada do Executor. Essa espada é a ferramenta final de execução e possui uma regra absoluta: qualquer pessoa atingida ou apenas levemente cortada por ela morre instantaneamente, sem qualquer possibilidade de defesa ou cura, não importando quão forte seja o oponente. Além disso, a técnica geralmente vem acompanhada do confisco, que remove a energia amaldiçoada, armas ou habilidades do alvo, deixando ele um pouco mais vulnerável para o ataque final. No entanto, Higuruma mantém o controle moral sobre a arma, podendo dissipá-la se decidir que o réu não merece morrer ou se houve uma reavaliação do caso durante o combate. O problema é que o Higuruma precisa acertar o alvo para que ele morra, e caso ele seja mais poderoso que o Higuruma, provavelmente isso não vai acontecer. O Sukuna até mesmo deixou
deixou que o personagem conseguisse sua espada e brincou com ele durante todo o combate, matando Higuruma antes de receber um ataque fatal. Já a transfiguração inerte é sem sombra de dúvidas uma das mais poderosas de toda a obra e outra que é extremamente versátil. Essa é a técnica inata da maldição de grau especial Mahito e permite que o usuário mude a forma da própria alma ou de qualquer um que for fisicamente tocado por ele. A forma do corpo depende da forma da alma, então se a alma for distorcida, o corpo também será. Então, alguém usando transfiguração inerte pode desfigurar o corpo do seu alvo em algo grotesco ao transformar a alma da pessoa apenas com um toque. Mas claro que se fosse só isso, ela não estaria aqui, e muito menos estaria tão alto na lista de hoje. A questão é que Mahito pode desfazer o corpo de qualquer pessoa caso ele queira, precisando de apenas um toque para isso. O processo é tão rápido que a mão do Aoi todo ficou em pele viva, mesmo tocando nas palmas do Mahito em um único instante. E outro grande problema dessa técnica é que ela ataca diretamente a alma do alvo, e a única forma de se defender é conseguindo defender a própria alma, o que são pouquíssimos que podem fazer. Até mesmo feiticeiros experientes como Nanami não puderam fazer nada contra Mahito e sua técnica por causa dessa limitação de acerto da alma. Se o Mahito conseguisse usar essa habilidade em longo alcance, estaria facilmente dos primeiros do vídeo, mas ele se limita ao corpo a corpo, claro, desconsiderando a sua expansão de domínio. E bem, na verdade isso aqui não é uma técnica, mas sim é a propriedade da energia amaldiçoada do Hajime Kashimo, mas vou colocar aqui do mesmo jeito. Ele é um feiticeiro de 400 anos atrás no tempo inicial da série, atualmente habitando o corpo de alguém que o Kenjaku preparou como receptáculo e serviu como jogador no jogo do abate. Ele é um dos feiticeiros mais fortes que o Kenjaku já conheceu, e em seu tempo, 400 anos atrás, ele era o mais poderoso, apesar de ser declarado como inferior ao Sukuna pelo próprio Kenjaku. Mesmo quando já era idoso, Kashimo podia dizimar campos de batalha inteiros e deixar numerosos cadáveres desmembrados em seu rastro, e isso graças à sua energia diferenciada. A energia amaldiçoada de Kashimo tem as propriedades de uma corrente elétrica, colocando seu corpo em um constante estado de eletrização. Isso torna os ataques físicos reforçados com a energia amaldiçoada de Kashimo impossíveis de se defender, porque seus acertos chocam o oponente no impacto. Manipular as características de sua energia amaldiçoada permite que Kashimo separe livremente suas cargas elétricas. Ao aplicar a carga positiva ao alvo imediatamente, Kashimo pode descarregar a carga negativa sem perder eletricidade ao chão. Isso resulta em um poderoso relâmpago com um acerto garantido, sem a necessidade de uma expansão de domínio. Em resumo, Kashimo pode matar praticamente qualquer um sem nem mesmo utilizar uma técnica. Ele só foi derrotado porque lutou contra um imortal, no caso, o Hakari após a sua expansão, e contra o Sukuna, que contava com o ataque mais poderoso da obra. Mesmo assim, ele quase derrotou o Hakari, lançando um raio na sua cabeça para impedir a energia amaldiçoada reversa, mas o Hakari se mostrou bem mais esperto e sobreviveu. E voltando para as maldições e também para as técnicas máximas, claro que eu não poderia deixar de fora o manipulador de fogo, Jogo. Ele era um espírito amaldiçoado de classe especial não registrado, aliado de Mahito, Hanami e Dagon, criado a partir do medo do japonês por vulcões. Mesmo sem sua técnica máxima, eu acabaria colocando o personagem aqui com sua manipulação do fogo, que também é fora da curva. Jogo possui uma técnica inata vulcânica que podia produzir chamas amaldiçoadas altamente concentradas. Ele podia gerar chamas, atirar raios de calor pelas palmas e podia manifestar pequenas aberturas vulcânicas no ambiente que disparavam seus raios poderosos também. Não são muitos feiticeiros que podem se dar ao luxo de dizer que sobreviveriam a uma rajada concentrada de fogo que surge a partir do nada bem ao seu lado, mas ele vai bem mais além com sua técnica máxima, um dos poucos personagens da obra que contam com esse poder. Como o nome sugere, Meteoro é uma técnica máxima que invoca um meteoro flamejante lançado pelo usuário como um projétil. É relativamente pequeno comparado a meteoros de verdade, mas gigante o suficiente para causar devastação em um nível de cidade. O personagem foi forçado a usar sua técnica máxima em sua batalha com Sukuna durante o incidente de Shibuya. Ao balançar o braço, Jogo arremessou a grande rocha flamejante em seu oponente e o impacto instantaneamente aniquilou uma grande porção do local. Infelizmente para o personagem, o ataque foi muito lento para acertar o Sukuna, mas o rei das maldições com 16 dedos até mesmo admitiu que teria sido ferido se a técnica acertasse. Com o grau de destruição da técnica e com a admissão do Sukuna com boa parte do seu poder total, não tem como não dar essa moral pro jogo e ele fica em quinto. Mas se tem algo que fica acima de todos os personagens do vídeo é o seu like. Ele me motiva a continuar com os vídeos, ajuda o canal a continuar crescendo e não custa nada pra você. Então se você estiver curtindo, deixa o like aí embaixo, se inscreve e vamos para a próxima técnica, que é o vazio roxo. Essa técnica é a mais poderosa do feiticeiro mais poderoso da era moderna, desconsiderando também a sua expansão. E antes de alguém ir me xingando nos comentários, fiquem até o final da explicação para entender por que ele não ficou no top 3 do vídeo. O vazio roxo é a colisão do ilimitado, uma técnica de extensão secreta excepcionalmente poderosa, apenas conhecida por alguns no clã Gojo. Essa técnica colide o lapso e a reversão de infinidade, fundindo convergência e divergência. O roxo
roxo é criado quando as forças repulsivas de vermelho são combinadas com as forças atrativas do azul, trazendo uma massa imaginária. O usuário lança a massa imaginária no alvo, causando dano destrutivo extensivo ao contato, muito superior ao vermelho e ao azul. No início da obra, quando tínhamos poucas informações de tudo, especulamos que o roxo era uma técnica muito mais poderosa do que ele de fato se apresentou. Como o nome é Vazio Roxo, quase todo mundo acreditou que a técnica reduzia tudo a nada ao entrar em contato, criando uma impossibilidade física entre atração e repulsão conjunta. Eu até acho que essa foi a intenção inicial do autor, mas na luta contra o Sukuna, o roxo se mostrou mais de uma vez como uma esfera de energia semelhante ao vermelho, só que mais poderosa. Uma explosão do roxo pode destruir uma cidade, apagar uma floresta ou desintegrar seções críticas do corpo de um indivíduo, dependendo do seu uso, mas não apaga algo ou alguém de forma literal, o que diminui muito a sua letalidade, o que é o que eu estou analisando aqui. Claro que é uma técnica insana, onde Gojo simplesmente deixou o Sukuna em cacos e destruiu o Mahoraga, mas ainda é só uma esfera destrutiva como foi mostrado na batalha, muito diferente do que acontecia no início quando ele utilizou pela primeira vez. Se a ideia inicial tivesse se mantido e ele apagasse tudo de forma literal, obviamente o ataque estaria bem mais acima, mas como houve essa alteração ao decorrer do mangá, ele fica em quarto. E indo para o terceiro, eu vou ter que fazer outra observação aqui. Essa é mais uma técnica que não sabemos o nome, mas não por não ter, mas sim porque é impronunciável para os humanos. Essa técnica pertence ao Dabra, o mais forte dos alienígenas na continuação de Jujutsu e um personagem comparado ao Sukuna em poder. O personagem tem se mantido contido pelo Akutami, mas finalmente estamos presenciando seus poderes na luta dele contra o Mahoraga. Acontece que ele também sofre da maldição do mais forte. Ele nunca teve um oponente digno para soltar sua força, onde todos morriam facilmente. Até mesmo o mais forte dos Shimurianos foi morto sem grande esforço e os humanos em Tóquio não conseguiram ver ele atacar de tão rápido que ele é. A técnica baseia na manipulação e emissão de feixes de luz extremamente destrutivos, sendo considerada de grau especial devido à sua capacidade de causar destruição em massa em escala urbana. O grande diferencial dessa habilidade é a sua velocidade, que por ser baseada na luz, supera largamente os ataques de personagens poderosos, tornando a esquiva quase impossível para qualquer feiticeiro comum. Mas apesar disso, é difícil dizer que os ataques são na velocidade da luz, já que o Mahoraga está se adaptando e acompanhando a técnica, e seria bem forçado dizer que ele tem reação acima da luz, e uma técnica com velocidade da luz seria insuperável na série, o que faria do Dabra quase invencível. Mas enfim, Dabra demonstra uma versatilidade impressionante ao projetar essa energia de diversas formas, desde estocadas precisas e disparos contínuos que funcionam como uma metralhadora de luz, até feixes massivos de longo alcance que se comparam ao vazio roxo do Gojo em termos de destruição. Além do poder bruto, a técnica se destaca pela ausência de limitações físicas óbvias, permitindo que Dabra dispare luz não apenas pelas mãos, mas também pelos pés. Apenas no início do combate, Dabra destruiu diversos prédios em volta deles e já fez o Mahoraga em pedaços algumas vezes, onde ao meu ver, seu poder destrutivo supera o roxo na forma que vimos. Lembrando que o Dabra não mostrou nenhuma técnica mais complexa, caso ele tenha, mostrando o que parece ser o básico do seu poder até agora. Lembrando também que a partir da sua primeira adaptação, Mahoraga já conseguia desviar os ataques de corte do Sukuna, coisa que ele não tem feito durante a sua luta contra o Dabra. Ele está recebendo todos os ataques. Claro, isso pode haver duas interpretações. A primeira é que o Mahoraga quer ser atingido para se adaptar, e a segunda, que é o que eu acredito, ele não está conseguindo reagir aos ataques, mesmo com certa adaptação, e a sua adaptação vai ser anular a técnica e não desviá-la, tornando a técnica do Dabra uma das mais rápidas, se não a mais rápida de toda a obra. Mas ele ainda perde para o segundo lugar quando se trata de letalidade, que é a Fúria Estelar. Essa que é a técnica que permitiu a Yuki ser chamada de feiticeira de grau especial, uma das 4 oficiais da série ao lado do Yuta, Gojo e Geto. A função principal de Fúria Estelar dá ao usuário a habilidade de adicionar massa a si mesmo e ao Shikigami que ela associou com a técnica, no caso o Garuda. A massa adicionada é virtual ou imaginária, mas aumenta os ataques físicos do usuário com força igual à massa real atribuída. Isso também se aplica a Garuda, que se torna um instrumento amaldiçoado para o usuário empunhar. Para simplificar, os ataques dela ganham mais massa, assim ficam extremamente mais fortes, onde maldições de grau especial eram destruídas sem problema algum para ela. Seus golpes ficam tão pesados que ao socar o Kenjaku, seu golpe atravessou a defesa que ele fez com seus braços e amassou sua cara. Não é exagero nenhum dizer que no combate corpo a corpo ela é insuperável. A mulher é um trem desgovernado quando luta, mas ela entra aqui para o vídeo por causa do poder máximo apresentado pela técnica, onde ela adicionou massa com todo o seu poder quando ficou para morrer pelo Kenjaku. Ela se sacrificou adicionando tanta massa no seu corpo que criou um pequeno buraco negro, destruindo tudo ao seu redor. O vilão teria sido morto se ele não tivesse uma técnica de antigravidade, algo bem conveniente para não falar forçado. Fora usuários de técnica de gravidade, é difícil dizer algum outro feiticeiro capaz de resistir a um buraco negro, onde talvez até mesmo um Gojo seria engolido. E por fim, não posso deixar de fora do primeiro lugar o desmantelar
desmantelar do Sukuna após a luta contra o Satoru Gojo. Se fosse a técnica inicial do personagem, provavelmente o deixaria em segundo, mas eu vou explicar o seu primeiro lugar, apesar de ser meio óbvio. Inicialmente, o desmantelar era um ataque de corte que podia ser usado contra espíritos amaldiçoados e feiticeiros com grande efetividade. Era um ataque extremamente letal por conta das suas características, partindo maldições de grau especial e feiticeiros sem muito trabalho. Poucos podem se dar ao luxo de dizer que sobreviveram ao primeiro ataque, muito menos que aguentaram mais de um corte. O problema é o pós-luta do Gojo, onde ele usou o Mahoraga para aprender uma forma de ultrapassar o ilimitado do personagem. Ao fazer isso, Sukuna aprendeu como aprimorar o seu desmantelar, estendendo a área alvejada ao próprio mundo, transformando em ataques que cortam o mundo. Normalmente, os cortes do Sukuna têm um alvo específico e viajam pelo espaço até atingi-lo, mas ele anulou essa viagem. Sukuna aprendeu a mirar no próprio espaço, na própria existência e no mundo ao redor. É como se ele mirasse na folha ao invés do desenho feito na folha. Esse é sem dúvidas o ataque definitivo da obra, já que anula completamente qualquer técnica de defesa. É um ataque impossível de ser parado, mas da mesma forma que aconteceu com o Roxo, a técnica sofreu uma limitação por conta de vínculos feitos pelo Sukuna. Para matar Gojo, ele sacrificou poder usar o ataque sem os selos de mão e encantamentos, o que faria o Sukuna também quase invencível. Então uma forma de detê-lo é forçando que seus braços fiquem abertos e sua boca fechada, mas uma vez que ele faça os selos e encantamento, a morte do oponente é quase que garantida. E é justamente com essa técnica que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e se inscreve para ajudar o canal a continuar crescendo, manda para aquele seu amigo que não entende nada de Jujutsu Kaisen. Valeu e até a próxima!